Olá, Pozinhos! Sejam bem-vindos à segunda entrevista do Pozinhos da Cultura. Hoje estamos aqui num espaço familiar da Debbie, onde ela costuma ensaiar, com o espelho que vocês já devem conhecer. Olá, Debbie, como estás? Olá, tudo bem? Olha, a primeira pergunta que tenho aqui para te fazer é: quem é a Debbie? Bem, a Debbie tem dias, eu acho. A Debbie é uma pessoa muito extrovertida, não consegue estar quieta e precisa ter muitas coisas para fazer. Eu não posso ter só uma, eu preciso ter várias. E eu mais facilmente consigo concentrar-me naquilo que tenho para fazer se eu tiver muita coisa para fazer. E a Debbie vive muito daquilo que é tudo o que está relacionado com a arte, no fundo, da música, da dança, das pinturas, das esculturas, da história. E no fundo é essa pelo menos a base do meu ser. Tens muitas vocações, como disseste: a representação, a música, a dança, a ginástica, tudo. Se pudesse escolher só uma para o resto da vida. Ai, não consigo. Eu sou aquela pessoa que tu perguntas, sei lá, farturas ou churros, panquecas ou crepes. Eu não consigo escolher, eu quero sempre... Indecisa. Sou muito indecisa. Eu sei, ou seja, eu sou muito, muito decidida naquilo que eu quero, mas eu nunca quero só uma coisa, porque acaba por ser um bocadinho complicado, por isso eu acho que não conseguia escolher, ou pelo menos se tivesse que escolher uma só coisa para fazer para o resto da vida, eu escolhia o teatro musical. Quem é que são os Spell? Bem, os Spell são uma banda a capela. No fundo nós surgimos inicialmente como 8 pessoas, éramos um ensemble vocal e cantávamos assim um repertório mais jazz, um pouco de Broadway também e teatro musical, mas essencialmente jazz. E nós surgimos em 2015, salvo erro, alguns em outubro de 2015, fundados por uma amiga que eu conheci precisamente na minha formação em teatro musical, na ETSAI, a Luísa Mirpuri. Entretanto surgiu a oportunidade de participar no A Capella, que foi um programa da RTP1, e nós, pronto, sem nada a perder, não é? Quisemos experimentar, ter essa experiência. Foi a primeira vez que o programa aconteceu em Portugal, no fundo foi a primeira e a última, e então nós fomos e entramos, e nessa altura passámos a ser 10, para completarmos os naipes. A partir daí, no fundo, foi uma evolução natural. Nós conseguimos ganhar o programa, assinámos contrato com a Sony Music, ainda hoje temos contrato com eles. Passámos a ser 7 ao longo do tempo e por fim 5. Foi a última formação, então 5, foi em 2019, e passámos a ter o nome da Spell. Porquê a capela? Porquê que começaram assim? Porquê que escolheram? O que é que vos motivou a ser só vozes mesmo? Eu acho que foi também uma coisa muito natural, ou seja, eu quando entrei no Spell Choir, na altura, eu senti que de alguma forma eu encaixava-me naquilo, portanto, mesmo como cantora, eu ainda não tinha percebido bem qual é que era o meu lugar. E embora no Spell Choir não me sentisse totalmente realizada, como tinha o teatro musical também, a coisa ia passando, mas à medida que nós nos fomos transformando, eu fui sentindo cada vez mais que, em termos da música, se eu tivesse que escolher, não propriamente um estilo, porque a capela não é bem um estilo, mas se eu tivesse que escolher, se calhar era ali que eu me enquadrava, porque nós, fazendo só vozes, nós conseguimos fazer tudo. Depois também pelo desafio, não é que seja fácil se ingrar, seja em Portugal, seja onde for, como cantores ou como artistas, mais no mundo da música, em nome individual, mas acaba por ser um pouco mais fácil, e eu acho que posso dizê-lo porque tenho os dois, não é? Eu no teatro musical canto sempre com instrumental, embora possa fazer vozes, é sempre com instrumental, e fazer a capela acaba por ser um desafio, porque nós não temos qualquer base harmónica, é tudo essencialmente à base das nossas energias e daquilo que nós vamos sentindo uns com os outros. E porquê que de 8 passaram para 5? Eles de alguma forma sentiram muita falta do teatro musical e pronto, entenderam que tinham tomado a decisão errada do teatro e do teatro musical, porque nem todos eles eram do teatro musical. E pronto, entenderam que tinham tomado a decisão errada e por isso decidiram seguir caminhos diferentes para se focarem mais na sua verdadeira vocação, que seria então a representação. Portanto, saíram 3 dos atores e um outro rapaz também que também entendeu que já não estava satisfeito com a forma como o projeto estava. E parecendo que não, é difícil gerir 7 egos,
porque os artistas, parecendo que não, como sabes, têm egos um bocadinho sensíveis, porque tudo o que nós fazemos estamos muito expostos, na verdade. E não era fácil lidar com 7 opiniões, com 7 egos, com 7 sensibilidades e suscetibilidades. E portanto nem sempre estávamos de acordo. Essas 4 pessoas saíram e eu acho que os 3 que ficaram, no caso fui eu, a Sue e o Johnny, de alguma forma nós ganhámos mais força e mais motivação, porque realmente o projeto já não estava assim, já não estava a funcionar tão bem quanto nós gostaríamos. E não valia a pena estar a chamar mais 4 pessoas, porque mesmo em termos vocais, em termos de qualidade de som, não acrescentava nada. E então decidimos abrir casting só para baixo e beatboxer. E foi aí que surgiu o Diego, que é o baixo, o que tem afro, e o Daisy, que é também uma bolinha de energia. E vieram os dois do norte, curiosamente, são os dois nortenhos. E surgiram dessa forma e apercebemos rapidamente que em todos os sentidos funcionava melhor 5 pessoas, tanto em termos musicais como em termos da questão, lá está, de gerir egos, gerir disponibilidades e depois questões logísticas, não é? Viagens, cachês, também tem que se falar, ficava muito mais fácil e ainda estamos a descobrir, mas descobrimos o nosso caminho. E achas que os antigos elementos, neste momento, ao verem a vossa evolução, sentem-se um pouco arrependidos? Ou ficam bolas? Não sei se posso dizer isto porque eles vão ouvir. Não, estou a brincar. Eu acho que não estão arrependidos. Aliás, nós tivemos... A verdade é que tivemos ainda um ano quase sem falar, porque parecendo que não foi bem o ficarmos chateados, mas a pessoa fica magoada, não é? Porque tanto tempo investido juntos que acaba por magoar um bocadinho. Já somos mais do que colegas, já somos mais do que amigos, somos uma família e aquilo, como foi um bocadinho de repente, embora já estivesse a ser semeada há algum tempo, pelo menos eu senti isso, custou um bocadinho aquela saída, não é? Porque... Então achas que foi uma saída em mau? Foi um bocadinho. Eu costumo dizer que não há boas saídas, no sentido que a pessoa pode fazer tudo de forma correta e eu acho que eles o fizeram dentro das possibilidades e dentro do que sentíamos, da pressão que sentíamos na altura, mas nunca há boas saídas, não é? Porque é muito difícil, depois de tanto trabalho, chegar e dizer, olha, o meu tempo acabou, vou abandonar-vos, não é? Porque o que a pessoa sente é que está a ser abandonada e ali foi complicado. Eu pessoalmente senti que o spell era uma coisa que eu queria muito e eu tinha abdicado do teatro musical há poucos meses e portanto eu fiquei particularmente chateada porque senti que tinha abdicado de uma coisa depois para perder tudo. Sim. No fundo. Mas por outro lado eu ganhei mais porque nós voltámos a Moscovo esse ano com 5, estávamos juntos há um mês e meio e ganhámos o prémio de Audience Choice Award. E portanto... Qual foi a sensação de ganharem esse prémio e trazerem para Portugal e poderem... Eu acho que foi uma lefada de ar fresco, porque lá está, embora nós estivéssemos muito motivados, era tudo novo. Nós éramos os mesmos há mais de um ano, porque embora tivéssemos sido 9 e depois 7, saíram 2 pessoas, mas as outras 7 mantiveram-se, portanto fomos aqueles 7 durante muito tempo. Então depois de sermos 5... quer quiséssemos, quer não, a dinâmica foi um bocadinho diferente. E até nos habituarmos a isso, tanto para os 3 que já estavam, como para os 2 que tinham chegado, foi todo um desafio, não é? E pronto, quer dizer, eu acho que nem eu consigo explicar a loucura que é preparar um repertório de 12 músicas à capela em menos de um mês. Porque quando eles entraram, nós tínhamos dali a 2 semanas os Thumb Media Play Awards. Tínhamos sido convidados para cantar lá. Portanto, em 2 semanas preparámos 4 músicas, atuámos, foi logo perder ali o medo e estreámos-nos como The Spell formato 5. E depois dali a um mesinho estreámos então em Moscovo como 5 também, as pessoas lembravam-se de nós, até estranharam, mas vocês eram mais e tal. E nós sempre a tentar não explicar demasiado, mas que tinham sentido uma melhoria muito grande. Portanto, nós gostamos de apostar na imagem, ter imagem forte, ter coreografias, portanto apostar em tudo isso e as pessoas lembravam-se mais por causa disso. E as pessoas da área mesmo, do a capella, o que disseram foi: o ano passado vocês eram só imagem, este ano vocês são artistas, este ano vocês apresentaram boa música, portanto tudo o que era afinação, energia, novos arranjos, foi brutal.
E nós, portanto, nós viemos e chegámos a conhecer algumas bandas à capela conhecidas e chegavam com 9 caixas de material, microfones, in-ears, tudo, técnico de som, um chinoca às vezes ali atrás a mexer em tudo, que era um espetáculo. E nós chegávamos, somos só nós, se tiverem material, somos só nós. E termos conseguido ganhar um prémio nessas condições, para nós foi uma motivação muito grande. Foi, ok, isto é possível, estamos no caminho certo e é não desistir, é continuar a seguir por aqui. Como disseste, o Spell tem uma imagem distinta que os caracteriza e, nomeadamente, mudam a cor de olhos. Porquê? Bem, eu acho que não há uma razão específica, mas em parte nós temos uma agência brutal que nos segue desde o Spell Choir, que é a DXL Models. Eles puxam muito por nós em todos os sentidos, portanto, na nossa autoconfiança, no sentido também de nos mantermos saudáveis, portanto, tanto a nível físico como a nível mental, porque um e outro acabam por estar relacionados. E tudo isso acaba por passar em palco ou nos videoclipes, portanto, se nós nos sentirmos bem com a nossa música, com o nosso corpo, com a nossa imagem, isso vai passar e portanto, vai ser mais interessante aquilo que as pessoas recebem. E depois também, no fundo, eu acho que nós gostamos de criar algum impacto e mostrar a diferença. Em relação à cor dos olhos, não sei do que é que falas, eles mudam de cor todos os dias. Olha, vocês já pisaram palcos como o Altice Arena e como o Coliseu dos Recreios. Qual foi a sensação de estarem assim em palcos que podemos dizer que são grandes? Sim, bem, eu do Coliseu, eu lembro-me que estava assim um bocado nervosa e ao mesmo tempo super relaxada, porque nos fizeram um desafio que foi, nós gostávamos muito que vocês viessem fazer a vossa arte aqui, cantar a capela, mas gostávamos que intercalassem com uma banda que nós temos, que também é muito interessante, com medleys. Portanto, nós íamos fazendo um medley a capela, um medley com instrumental, um medley a capela, mas tudo tocado ao vivo. E então, quando era a capela, eu estava nervosa, porque é realmente difícil e estávamos muito expostos e fazer som à capela, e principalmente numa sala como o Coliseu, não é muito fácil para os técnicos, e então estávamos nós nervosos, estavam os técnicos, mas ao mesmo tempo estávamos muito entusiasmados, porque quer dizer, lá está, como disseste, é o Coliseu, e estávamos a ter a oportunidade de cantar ali músicas icónicas, porque teve a ver com o Festival da Canção. Em relação ao Altice, que também é um pouco mais recente, eu acho que é quase que inexplicável, porque aquilo é enorme. A pessoa entra em palco, eu lembro-me de sentir assim uma coisa e depois de repente, assim que o Days entra logo a fazer beat e eu logo a falar boa noite, e eu senti assim um baque e depois foi assim, eu sentia-me em casa. Portanto, estavam ali cerca de 18 mil pessoas e eu sentia-me em casa, portanto é uma sensação muito estranha. Foi assustador com o impacto daquela multidão toda e depois lá está, foi um conforto, porque estávamos ali a partilhar a nossa arte com 18 mil pessoas que parecendo que não estavam ali para ver o Júlio Iglesias, porque nós fizemos a abertura para o Júlio Iglesias e que se calhar não estavam à espera do que é que iam ver com uma abertura, e as pessoas aderiram super bem. Nós chegámos a ter nesse Natal alguns concertos e ainda bastantes pessoas que foram a esses nossos concertos e que no fim nós gostamos de estar um bocadinho com o público, pronto, pelo menos antes da pandemia. Sim. Costumávamos fazê-lo, sair um bocadinho, estar com as pessoas, tirar fotos, o que as pessoas quisessem, fazer perguntas sobre aquilo que nós fazemos, e ainda bastantes pessoas disseram que nos conheceram através do Júlio Iglesias, portanto cantar no Altice foi fantástico em todos os sentidos. Explica-nos como é que é o processo de adaptar uma música, um instrumental, para a capela e conseguirem dividir as vozes, tudo. Como é que começam? Como é que... Bem, há várias formas. Nós próprios temos procurado formas diferentes de fazê-lo. Inicialmente, nós primeiro ouvimos sempre a música que queremos fazer e depois juntávamos com um computador à frente, com um programa fantástico, é o Sibelius, que dá para escrever a computador numa pauta musical. E então juntávamos e íamos experimentando. Do género, escrevíamos primeiro a linha melódica do solo, e a partir dali íamos construindo. Ora, ouvíamos uma guitarra, ok, a melodia desta guitarra é tal, assim fica fixe. Olha, aqui há um sintetizador que é uma nota longa, coloca, depois vemos que harmonias é que ficam bem ali e vamos metendo. Por vezes começávamos também com o baixo.
A Old Town Road, que foi um arranjo que resultou de forma diferente, nós simplesmente juntámos os 5, íamos ouvindo, bora experimentar. Sim, entrávamos e víamos vendo o que é que resultava. Outra forma também é ir gravando aos poucos, ir gravando faixa a faixa, ir experimentando assim, que se calhar é a forma que funciona melhor, pelo menos para nós. Escrever posteriormente e primeiro só criar, ir ouvindo guitarras, sintetizadores, linhas melódicas, linhas rítmicas e ir criando com a nossa voz. O que achas que vos falta para crescerem mais, para serem mais conhecidos, para darem mais concertos por aí fora? Isso é uma boa pergunta. Uma das coisas que eu sei que nos falta é apostarmos um bocadinho mais nas redes sociais. Não tanto em termos de conteúdo, mas em termos de frequência. Porque nós temos fases, portanto, se estamos com concertos, se estamos todos juntos, às vezes também nos esquecemos porque aproveitamos tanto o momento que nos esquecemos de passar, mas vamos conseguindo. Agora, realmente temos uma má gestão das redes sociais e acho que isso também nos afeta. Embora, lá está, nós tínhamos uma conta com quase 7.000 seguidores, nós perdemos a conta, também por causa da verificação. Aquela conta era muito antiga, não dava para ter verificação naquela, tivemos que criar uma nova e com o novo algoritmo do Instagram foi muito difícil. Agora, acho que precisamos de uma oportunidade e de ajuda do público, ou seja, que as pessoas não tenham medo de partilhar, porque eu até tenho feito algumas experiências no meu Instagram pessoal e perguntar às pessoas se partilham, se costumam comentar, e a maioria até responde que não o faz porque tem vergonha. E não há que ter vergonha, pelo contrário, nós ficamos eternamente gratos quando partilham alguma coisa nossa, principalmente nesta altura, porque a pandemia veio numa altura muito chata em que nós estávamos a investir mais na banda, portanto, em material técnico, na equipa, e a pandemia veio parar isso tudo. E eu senti que ela veio precisamente na altura em que nós íamos ter ali, se calhar, uma rampa que ia ser um Moscovo novamente e que íamos apostar um bocadinho mais, tanto na comunicação social e tudo mais. E pronto, e a pandemia veio arruinar isso, mas eu acho que é uma das coisas que nos falta, talvez a principal, é redes sociais e o público não ter medo de falar connosco, de nos perguntar como é que funciona e de partilhar as nossas coisas. Tens feito muitos covers a solo, tu no teu Instagram pessoal e profissional, que tens 2. Tu sonhas ter uma carreira a solo ou queres te manter em grupo? Não sei, sabes que eu nunca pensei muito nisso, porque eu acho que nunca ponderei propriamente sobre a minha carreira até começar a trabalhar no teatro musical a nível profissional e depois com o Spell. Eu pensava só em cantar. Eu até costumava dizer, eu não quero ser famosa, eu só quero chegar às pessoas e que elas me valorizem. Portanto, ter pessoas nos concertos e tudo mais, ok. Mas nunca fiz questão assim de ser famosa ou de ter demasiada visibilidade, porque eu também gosto muito de ter, lá está, eu tenho 2 lados, quem é Debbie tem 2 lados, o extrovertido e aquele que gosta de estar em casa na caminha sozinha a ver Netflix. E eu no fundo comecei a partilhar esses vídeos porque, para já, quando entrou a pandemia deu muito tempo para pensar, nomeadamente na decisão de me focar só no Spell, e a verdade é que um artista que ainda não tenha reconhecimento suficiente não se pode focar num projeto só, porque não é possível viver da arte em Portugal com um projeto só, principalmente, lá está, se ainda não temos a visibilidade que se pretende. E então comecei a cantar para o meu Instagram, para os meus seguidores, numa de estou em pandemia, não tenho concertos com o Spell, não tenho peças, a única forma de eu conseguir fazer o que gosto e chegar às pessoas é através destes vídeos. E então comecei a fazer agora. Se surgir, naturalmente não vou dizer que não, porque gosto de cantar para as pessoas, sozinha ou acompanhada, gosto muito. Se não surgir, ao menos que o Spell tenha realmente visibilidade que exatamente pretendem. E não sei se tu compões ou se escreves alguns originais teus. Eu sou terrível. Não tenho jeito nenhum para escrever. Eu por acaso tenho um original que está mais ou menos composto e foi uma história muito random. Eu estava com o Spell, estávamos no Vasco da Gama, eu acho que tínhamos voltado de Moscovo ou já não me lembro, mas foi qualquer coisa assim. E eu vi uma camisola na montra da CIA que dizia Don't call me, I'm on vacation. E eu viro-me para a sua e começo Don't call me, I'm on vacation. E começo ali assim, olha, estava um grande original mesmo, daqueles assim pop, EDM. E aquilo não me saía da cabeça, eu fiquei com aquela frase na cabeça e pensei, não, eu vou pôr isto
no PC, saquei o FL Studio, que é assim, fantástico, e pus-me a experimentar, assim, uma coisa super básica. Falei com a Su, ela juntou-se a mim e compusemos a coisa assim à capela só para eu ter uma base. Mas aquilo não se... ou seja, os 5 não nos identificávamos todos com aquele tipo de arranjo. E então eu pensei, ok, não há stress, se um dia nos apetecer fazer, exato, fazemos, mas vou guardar para mim. Queres cantar um bocadinho? Ai, credo. Não, mas é a base disso. Agora, saber a letra vai ser complicado. Não, mas aquilo é: Don't call me, I'm on vacation, not picking up the phone. By the way, let me tell you, either way, I'm not coming home. Só que isto depois com um grande beat por trás. E tem que levar um jeito na letra, lá está, porque letra não é a minha cena. E eu já estou a falar com algumas pessoas no sentido de mas começar a produzir. Queres avançar? Sim, eu vou avançar com este tema. Ainda não sei, chama-se Offline. Eu só ainda não sei se vai ser à capela estilo... agora esqueci estilo Betty Wham. Não sei se conhecem, mas é tipo uma banda à capela... Acho que eles são franceses. São só 4 rapazes, mas é tudo à base de beat. Portanto, a forma como aquilo está produzido, tu ouves e nem sequer, não se percebe minimamente que é feita a vozes, porque nem sequer tem lá-lá-lás, ou us, ou papás. É mesmo tudo coisas super eletrónicas. E ainda não sei se vai ser produzida dessa forma, ou se vai ser com instrumentos propriamente ditos. É a única coisa que ainda não sei, porque ainda estou no processo, mas vou avançar. Dê para onde der, vou avançar. Vamos cá para ver. Vamos falar agora um pouco também de teatro musical que já fizeste. Já partilhaste palco com alguns nomes conhecidos, como o Quimbé, o Capinha, a Marta Feal, a Sofia Ribeiro. Como é partilhar o palco com esses nomes, que, queremos ou não, são mais mediáticos sim. E têm mais visibilidade? Bem, para já foi uma oportunidade brutal, porque são nomes mais mediáticos por alguma razão, não é? E eles são muito bons no que fazem. E portanto, eu quando fui chamada para o Aladino, eu tinha 19 anos, mais ou menos acabados de fazer, se não me engano. E eu até fiquei meio à toa, sabes? Porque eu tinha acabado o curso de teatro musical e estava naquela de ir a castings e tudo mais, e nunca mais me vou esquecer destas palavras do Paulo Sousa Costa. Que eu fui a um casting e foi para os contos de Natal, um conto de Natal, acho eu. E pronto, fiz ali o casting, como sabes, em casting nunca te dizem grande coisa, não é? Sim. Obrigado, depois ligamos ou não, depende. E então eu fiz o casting, ele saiu-se assim com uma frase, disse assim: parece-me que vamos ouvir falar muito de ti, Debbie. E eu fiquei toda motivada, depois ninguém me ligou. E eu, bem, se calhar percebi mal, devo ter a todas. Exato, devo ter percebido ali alguma coisa mal. E a verdade é que dali a uns meses fui então chamada para fazer o Aladino. E eu fico muito grata por ter tido a oportunidade de lá estar a trabalhar com esses nomes. Por exemplo, a Sofia Ribeiro já foi na Pocahontas, portanto numa segunda produção que eu fiz com a Yellow Star Company. Ela diz que foi a minha madrinha de palco, porque na estreia nós tínhamos um momento assim um bocadinho mais intenso, em que a Pocahontas, pronto, na história, as pessoas à partida vão de conhecer, ela está super preocupada, não é? Pela questão toda dos colonos e estarem em guerra, no fundo aquilo era uma guerra aberta. E ela está a ter um monólogo super importante e super intenso sobre a igualdade, e entra a Dakota, portanto a sua melhor amiga, a sua irmã, que era eu, para dizer que o pai tinha morto o amor da vida dela, que era mentira, só que pronto, ela para proteger a Pocahontas teve que fazê-lo. Só que era uma coisa muito intensa, não é? Porque aquilo tudo era preocupante, não é? E eu lembro-me de entrar a correr em palco, Pocahontas, e ela olhar para mim a chorar. Ouve, não estás a perceber, nós fazíamos isto, pronto, a sentir a coisa, às vezes, naturalmente, cai uma lágrima. Eu estava a chorar compulsivamente, eu nem conseguia dizer o texto, teu pai, e ela fala, e então eu saí dali e ela chegou-se ao pé de mim e disse: sou a tua madrinha de palco. E eu via o que acabou de acontecer, e ela foi mesmo, isto é que é arte, isto é que é representação, é sentirmos efetivamente aquilo que está a acontecer, portanto não somos nós, não é? Somos as personagens. Sim. E foi fantástico. Como é que é ser dirigida pelo Paulo Sousa Costa? O Paulo também tem assim uma postura muito muito interessante, muito específica dele, que é aquela pessoa que tu ficas assim a olhar, ele está a gostar ou não está, não estás a saber. Não sabes. Não sabes, mas lá está, é outro tipo de pessoa com quem eu pelo menos gosto muito dele, porque tu também vês que é uma pessoa genuína e transparente. Tu não sabes se ele está a gostar ou não,
Mas no fundo, se ele não gostar, efetivamente tu vais saber, porque ele vai dizer, seja do que for, seja uma atitude, seja algo relacionado com a representação, e depois eu não sei explicar, ele tem algo de enigmático nele, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa pura. Eu sinto que ele é uma pessoa pura, que é uma pessoa boa. E aliás, pela própria Yellow Star Company, por toda a história inerente, vê-se, não é? Que ele o que quer é mesmo ajudar os outros e dar ali uma luzinha na vida das outras pessoas. Portanto, diz muito sobre ele. Tu tens uma relação e no meio artístico às vezes é muito difícil. Como é que a coisa funciona? Resulta? Como é que funciona? Assim, se calhar o facto de fazer... Eu penso que a outra parte não é de artístico. Não, de todo. Aliás, eu acho que até funciona melhor assim, porque eu acabo por encontrar nele um sossego que não tenho na minha vida, não é? Porque estou sempre a correr. Agora, aí a parte do teatro infantil se calhar ajuda um bocadinho, porque é tudo um bocadinho mais básico no sentido daquilo que se faz, não é? É tudo um pouco, às vezes mais abonecado, outras vezes menos. E as minhas personagens nunca tiveram... por acaso nunca tiveram nenhum cônjuge, portanto não houve assim muita chatice. Exato, portanto nunca houve chatice para já, mas sim, às vezes acaba por ser um pouco difícil, mais no sentido de gerir a minha disponibilidade. Agora não, felizmente, porque também fui aprendendo com o tempo, mas na altura em que eu estava a fazer a licenciatura e a peça e o spell e a ginástica ao mesmo tempo, aí às vezes eu própria precisava de ser chamada a atenção de porque não vais aguentar. Mas foi sempre mais nesse sentido. Felizmente nunca tivemos assim grande chatice. Um ciúminho aqui e outro ali, faz parte, não é saudável. Mas felizmente nunca nada assim preocupante, propriamente dito. Vamos agora jogar um jogo. Vou-te explicar. Eu vou dizer uma palavra e tu tens que imediatamente a seguir, sem pensar, dizer outra palavra, o que sentes, o que significa, o que seja. Logo eu, não consigo escolher, vou ficar a escolher palavras na minha cabeça. Estás pronta? Ai, sim. Ego. Muito. História. Muita. Salto. Pouco. Tristeza. Ui. A palavra escolhida foi ui. Vou conta? Não vou contar. Não vais contar? Não. Ai, vida. Avó. Ok. Loucura. Amor. E amor? Loucura! Eu sou péssima neste jogo, eu não consigo escolher palavras. Um futuro. Arte. O palco. Eu. E por último, um desejo. Sucesso. Tu és feliz? Sim. Conselhos darias à Debbie dos 13 anos para terminarmos? Que não ligasse tanto à opinião dos outros. Que investisse mais nela própria, sem medo daquilo que possa acontecer. Porque se nós não tentarmos, nunca vamos conseguir. E arranjar desculpas para não fazer porque não vamos conseguir só nos atrasa. E se calhar esta Debbie estaria um bocadinho mais longe se a Debbie dos 13 anos não tivesse tido tanto medo e tanta falta de confiança nela própria.